Ele não esperava ser expulso do próprio bar. Mas quando o gerente olhou para suas roupas simples e gritou: "Gente como você não tem lugar aqui", algo dentro dele congelou. A sala inteira parou. E foi nesse silêncio ensurdecedor que uma voz feminina cortou o ar. "Eu vou atendê-lo." Ninguém sabia, mas aquelas palavras acabavam de mudar tudo. A noite de sexta-feira estava agitada no Vila Real, um dos bares mais sofisticados da cidade. Luzes âmbar refletiam nas taças de cristal. O som do jazz ao vivo preenchia o ambiente, e clientes bem vestidos riam alto entre goles de drinks caros. Era o tipo de lugar onde aparências importavam mais que palavras, onde o cartão de crédito falava mais alto que o caráter. Mas naquela noite, algo diferente estava prestes a acontecer. Marcos Tavares, dono do Vila Real há 8 anos, empurrou a porta de vidro com discrição. Ele vestia uma camiseta desbotada, calça jeans surrada e tênis gastos. Os cabelos grisalhos estavam despenteados, a barba por fazer dava um ar desleixado. Nada nele gritava "empresário bem-sucedido", e era exatamente essa a intenção. Marcos tinha construído seu negócio do zero. Começou lavando pratos em restaurantes quando tinha 17 anos, juntou cada centavo durante 15 anos, até conseguir abrir seu próprio estabelecimento. Ele sabia o que era ser invisível, ser tratado como menos por causa da roupa que vestia. Por isso, resolveu fazer aquela experiência. Visitar seu bar disfarçado para ver como sua equipe tratava os clientes comuns. Um boné velho escondia parte do rosto e óculos escuros completavam o disfarce, mesmo dentro do ambiente com pouca luz. Porém, algo estava diferente no ar. Ele caminhou até o balcão principal, sentindo os olhares curiosos de alguns clientes. Uma mulher de vestido caro franziu o nariz ao passar por ele. Um homem de terno murmurou algo para a esposa. Marcos ignorou e sentou-se num banco alto, esperando. Foi quando Fábio Mendes apareceu. O gerente do Vila Real era um homem de 42 anos, cabelos engomados para trás, terno impecável e um sorriso que não chegava aos olhos. Fábio tinha sido contratado 6 meses atrás com referências excelentes de outros estabelecimentos. No papel, ele era perfeito, pontual, organizado, com experiência comprovada. Mas Marcos nunca tinha visto como Fábio realmente tratava as pessoas quando o chefe não estava por perto. Agora, ele ia descobrir. Fábio se aproximou do balcão com passos largos, o rosto já franzido em desgosto. Ele olhou Marcos de cima a baixo, demorando-se nos tênis sujos, na camiseta desbotada, na barba mal feita. Seus lábios se curvaram num sorriso de desdém. "Posso ajudar?" A voz saiu fria, cortante. Marcos manteve o tom educado. "Boa noite. Gostaria de ver o cardápio, por favor." Fábio soltou uma risada curta. "O cardápio?" Ele olhou para os lados, como se procurasse cumplicidade dos outros funcionários. "Amigo, acho que você entrou no lugar errado. Aqui não é restaurante popular, não." Marcos sentiu o sangue esquentar, mas manteve a calma. "Eu sei onde estou. Posso ver o cardápio? Você sabe os preços daqui?" Fábio cruzou os braços, o corpo inteiro irradiando arrogância. "Uma caipirinha custa R$ 50. 50. Um prato básico sai por 120. Você tem ideia do que isso significa?" As pessoas nas mesas próximas começaram a prestar atenção. Conversas foram morrendo aos poucos. A música ao vivo continuava, mas parecia distante agora. "Tenho dinheiro para pagar." Marcos tirou a carteira do bolso, velha e desgastada, e a colocou sobre o balcão. Fábio nem olhou para a carteira. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz num tom venenoso. "Olha, eu vou ser bem claro com você porque não quero confusão. Este é um estabelecimento de alto padrão. Nossos clientes têm um certo perfil. Entende o que eu estou dizendo? A gente valoriza a experiência deles, o ambiente que a gente oferece. E você," ele apontou para Marcos com desdém, "você não se encaixa aqui.
Foi nesse momento que Daniela apareceu. Ela tinha 28 anos, pele negra que brilhava sob as luzes do bar, cabelos cacheados presos num coque simples. O uniforme estava impecável, mas os olhos carregavam uma exaustão que só quem trabalha demais conhece. Daniela estava limpando uma mesa próxima quando ouviu a voz alterada de Fábio. Ela parou, o pano ainda na mão, e observou a cena. Seu coração apertou. Ela conhecia aquele olhar do gerente. Já tinha visto antes, direcionado a outros clientes que não se encaixavam no padrão do Vila Real. E ela odiava aquilo com cada fibra do seu ser. Fábio. A voz dela saiu firme, cortando o ar. Posso ajudar? O gerente virou-se bruscamente, surpreso. Daniela, isso não é da sua conta. Volte para o seu trabalho. Mas ela não se moveu. Em vez disso, caminhou até o balcão, parando ao lado de Marcos. Ela olhou diretamente para Fábio e disse com firmeza: Ele fica aqui. O rosto de Fábio ficou vermelho. Daniela, eu disse que nosso trabalho é atender todos os clientes, não é, Fábio? Ela manteve o tom respeitoso, mas havia aço naquela voz. O senhor está no seu horário de jantar. Eu posso cuidar disso. Marcos olhou para ela, realmente olhou, talvez pela primeira vez. Havia algo nos olhos de Daniela que ele reconhecia. Uma dignidade feroz, uma recusa em curvar-se diante da injustiça, mesmo quando custaria caro. Ele tinha visto aquele olhar no espelho, anos atrás, quando era apenas um garoto pobre, tentando provar seu valor. Obrigado, ele disse baixinho. Daniela assentiu e pegou um cardápio, colocando-o gentilmente na frente de Marcos. Fique à vontade para escolher. Posso trazer uma água enquanto decide? Fábio estava tremendo de raiva agora. Seus dedos tamborilavam no balcão, a mandíbula tensa. Ele se inclinou para Daniela e sibilou. Você vai se arrepender disso. Ela não respondeu. Apenas se afastou para buscar a água, deixando Marcos sozinho com seu cardápio e Fábio com sua raiva fervendo. A sala inteira estava observando agora. Conversas sussurradas explodiam nas mesas. Alguns clientes pareciam desconfortáveis, outros curiosos, mas todos sentiam que algo importante acabava de acontecer. Marcos olhou para o cardápio sem realmente ver as palavras. Sua mente estava trabalhando. Ele tinha visto o suficiente nos últimos 5 minutos para saber que Fábio Mendes não merecia estar naquele cargo. Mas ele também tinha visto algo mais. Tinha visto Daniela. E algo lhe dizia que aquela garçonete corajosa estava prestes a se tornar a peça mais importante da noite. Fábio não era o tipo de homem que esquecia uma afronta. E para ele, o que Daniela tinha feito era mais que uma afronta. Era uma rebelião. Uma garçoneta ousando questioná-lo na frente dos clientes? Inadmissível. Ele ia transformar aquela noite num exemplo que ninguém no Vila Real jamais esqueceria. Daniela voltou com um copo d'água gelada, gotas escorrendo pelo vidro. Ela colocou o copo delicadamente na frente de Marcos, oferecendo um sorriso pequeno, mas genuíno. Fique à vontade, senhor. Qualquer coisa que precisar é só chamar. Marcos agradeceu com um aceno. Ele percebeu que as mãos dela tremiam levemente, não de medo, mas de adrenalina. Ela sabia que tinha acabado de pintar um alvo nas próprias costas. Fábio observava tudo de longe, os braços ainda cruzados, o rosto uma máscara de fúria contida. Ele esperou Daniela se afastar alguns passos antes de se aproximar novamente do balcão. Dessa vez com passos pesados, deliberados. O barulho de seus sapatos no piso de madeira ecoava como marteladas. Marcos! Lhe pronunciou o nome que leu na ficha de reserva imaginária, sem saber que era exatamente o nome do homem à sua frente. Ou seja lá qual for seu nome, eu vou ser muito claro agora. Marcos ergueu os olhos do cardápio. Estou ouvindo. Você não é bem-vindo aqui. Fábio bateu a palma da mão no balcão, fazendo o copo d'água tremer. Várias cabeças viraram.
Não sei que tipo de golpe você está tentando aplicar, se é mendicância disfarçada ou se você realmente acha que pode jantar num lugar desses. Mas eu estou encerrando essa situação agora. A música ao vivo parou. O saxofonista baixou o instrumento, percebendo a tensão no ar. O silêncio que caiu sobre o Vila Real era pesado, sufocante. Eu não estou aplicando golpe nenhum. Marcos manteve a voz baixa, controlada. Só quero jantar. Jantar? Fábio soltou uma gargalhada alta, teatral, virando-se para os outros clientes como se estivesse num palco. Vocês estão ouvindo isso? Ele quer jantar! Ele voltou-se para Marcos, o dedo indicador apontado como uma arma. Sabe o que eu acho? Acho que você viu esse lugar nas redes sociais, achou bonito e decidiu se fazer de esperto. Vir aqui todo esfarrapado esperando que alguém tenha pena e pague sua conta. Mas comigo não cola, amigo. Comigo não cola. Marcos sentiu o sangue ferver. Ele tinha construído aquele negócio com suor e lágrimas. Tinha passado anos economizando cada centavo, sonhando com o dia em que teria seu próprio estabelecimento. E agora estava sendo expulso dele por um gerente que julgava pessoas pela aparência. A ironia era amarga. Eu tenho dinheiro para pagar, Marcos repetiu, a voz um pouco mais firme agora. Dinheiro? Fábio inclinou-se para a frente, invadindo o espaço pessoal de Marcos. Quanto você tem aí nessa carteirinha velha? R$50? 100? Isso não paga nem a entrada aqui, meu caro. E mesmo que pagasse... Ele fez uma pausa dramática, olhando ao redor para garantir que todos estavam prestando atenção. Mesmo que pagasse, eu não deixaria você entrar. Sabe por quê? Porque você desvaloriza o ambiente. Nossos clientes pagam caro não só pela comida, mas pela experiência. E você... Ele apontou de novo, o gesto carregado de desprezo. Você destrói essa experiência só de estar aqui. Foi a gota d'água para Daniela. Ela estava próxima à cozinha, observando tudo, as mãos apertadas em punhos. Ela pensou no filho em casa, Gabriel, de apenas 5 anos, esperando por ela. Pensou nas contas que precisava pagar, no remédio caro que precisava comprar no fim do mês. Pensou em quantas vezes tinha abaixado a cabeça, engolido humilhações, aceitado injustiças porque precisava do emprego. Mas havia um limite. E Fábio tinha acabado de cruzá-lo. Daniela caminhou de volta para o balcão, o queixo erguido, os ombros para trás. Ela se plantou entre Fábio e Marcos, literalmente bloqueando o gerente com seu corpo. Chega, Fábio! A voz dela saiu baixa, mas havia tanto poder naquelas 2 palavras que metade do bar estremeceu. Fábio piscou incrédulo. O que você disse? Eu disse chega. Daniela virou-se parcialmente para Marcos, mantendo Fábio em seu campo de visão. Senhor, por favor, ignore o que foi dito. O senhor é bem-vindo aqui. Eu vou garantir pessoalmente que tenha um ótimo atendimento. O rosto de Fábio passou do vermelho para o roxo. Daniela, você está demitida. Ouviu bem? Demitida. Pegue suas coisas e saia do meu estabelecimento agora. Seu estabelecimento? Daniela soltou uma risada sem humor. Fábio, você é o gerente, não o dono. E nosso dono sempre deixou claro que todos os clientes devem ser tratados com respeito. O dono não está aqui, Fábio gritou, perdendo completamente a compostura. Eu estou no comando, eu decido quem entra e quem sai, e você... Ele apontou para ela com o dedo trêmulo. Você acabou de assinar seu próprio atestado de demissão. 8 meses trabalhando aqui e você joga tudo fora por causa de um sujeito desses? Marcos se levantou. Ele era alto, e quando ficou de pé, Fábio inconscientemente deu um passo para trás. Cuidado com as palavras que escolhe. Marcos disse, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Você não me conhece, não sabe nada sobre mim. Eu sei tudo o que preciso saber. Fábio recuperou a bravata, embora sua voz tremesse levemente. Sei que você não tem lugar aqui,
e sei que qualquer funcionário que te defende também não tem. Ele virou-se para Daniela, apontando para a porta. Fora, agora! E não espere receber nada pelo mês. Demissão por justa causa, insubordinação. Lágrimas brilharam nos olhos de Daniela, mas ela não as deixou cair. Não daria a Fábio essa satisfação. Ela pensou em Gabriel, em como ia explicar que a mamãe tinha perdido o emprego. Pensou nas contas, no aluguel atrasado, nos remédios que não poderia comprar. Mas quando olhou para Marcos, para aquele homem que ela nem conhecia, mas que estava sendo tratado como lixo só por sua aparência, Daniela soube que tinha feito a escolha certa. Tudo bem, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas ameaçando cair. Eu vou embora, mas você deveria ter vergonha, Fábio. Vergonha de como trata as pessoas. Vergonha de achar que vale mais que os outros só porque veste um terno caro. Fábio riu, um som cruel. Vergonha? Eu mantenho esse lugar funcionando. Eu garanto que os clientes certos sejam bem atendidos. Você é só uma garçonete substituível, Daniela. Tem 10 pessoas na fila esperando seu emprego. Foi quando outro garçom, Pedro, um rapaz jovem de 22 anos, se aproximou. Fábio, cara, acho que você está exagerando. Ela só estava fazendo o trabalho dela. Você também quer ser demitido? Fábio virou-se para Pedro com os olhos arregalados. Mais alguém quer defender esse... Ele apontou para Marcos, procurando a palavra mais ofensiva. Esse invasor, a cozinheira Dona Marina, uma senhora de 60 anos que trabalhava no Vila Real desde o início, apareceu na porta da cozinha. Fábio, você está fazendo um escândalo. Isso não é jeito de tratar cliente nem funcionário. Fiquem nos seus lugares, Fábio berrou, perdendo completamente o controle. Todos vocês, ou vão para a rua junto com ela? O bar inteiro estava paralisado. Alguns clientes pareciam horrorizados, outros pareciam desconfortáveis, sem saber se deviam intervir. Uma mulher na mesa do canto já estava com o celular na mão, filmando tudo. Marcos observava em silêncio. Ele estava vendo seu gerente implodir em tempo real, mostrando sua verdadeira face para todos. Parte dele queria terminar aquilo ali, revelar quem realmente era. Mas outra parte precisava ver até onde Fábio iria. Fábio agarrou Daniela pelo braço, não com força, mas com intenção de guiá-la para fora. Vamos, está acabado. Pega suas coisas e tire a mão dela. A voz de Marcos cortou o ar como uma lâmina. Fábio congelou. Havia algo naquele tom, uma autoridade que não combinava com as roupas surradas, que o fez soltar o braço de Daniela imediatamente. Você não manda em mim, Fábio disse, mas a voz saiu menos segura agora. Não? Marcos deu um passo à frente. Você tem certeza disso? E foi nesse momento, com o bar inteiro observando, com Fábio tremendo de raiva e confusão, com Daniela de pé entre os dois homens, que tudo começou a mudar. Mas antes de entendermos o que estava prestes a acontecer, precisamos voltar algumas horas. Precisamos conhecer a verdadeira história de Daniela Santos. Porque o que ela fez naquela noite não foi impulsividade. Foi o resultado de uma vida inteira, aprendendo o valor da dignidade quando o mundo inteiro tenta arrancá-la de você. Naquela mesma manhã, às 5h40, o despertador tocou no pequeno apartamento de 2 quartos, no bairro de Jardim das Flores. Daniela abriu os olhos no escuro, o corpo pesado de cansaço. Ela tinha dormido apenas 4 horas. O turno duplo do dia anterior tinha terminado à 1 da manhã. Mas não havia tempo para descanso. Ela se arrastou para fora da cama, pisando descalça no chão frio, e foi até o quarto ao lado. Lá, na cama pequena cercada por desenhos coloridos nas paredes, dormia Gabriel. 5 anos, cabelos cacheados espalhados no travesseiro, os lábios entreabertos numa respiração suave. Daniela se ajoelhou ao lado da cama, observando o filho dormir. Ela passou a mão delicadamente pelos cachos dele, o coração apertando. Gabriel era tudo. Era o motivo pelo qual ela acordava todo dia.
Era o motivo pelo qual aguentava humilhações, turnos duplos, chefes arrogantes e salários que mal pagavam as contas. 3 anos atrás, Gabriel tinha sido diagnosticado com asma crônica severa. Os ataques vinham sem aviso, deixando o menino lutando por ar, os lábios ficando azulados, o pânico nos olhos. Daniela tinha passado inúmeras noites em hospitais, segurando a mão minúscula do filho enquanto ele lutava para respirar. O tratamento era caro, muito caro. O inalador especial custava R$ 400 e durava apenas 1 mês. As consultas com o pneumologista, a cada 3 meses, eram R$ 300 cada, sem contar os medicamentos de emergência que ela sempre precisava ter em casa. O pai de Gabriel tinha desaparecido quando descobriu sobre a gravidez. Simplesmente sumiu, bloqueou o número dela, mudou de cidade. Daniela nunca mais teve notícias. Nos primeiros meses, ela chorou. Depois, secou as lágrimas e decidiu que seria mãe e pai ao mesmo tempo. Ela trabalhava no Vila Real há 8 meses. Antes disso, tinha passado por 3 outros empregos em 2 anos, sempre na área de atendimento, sempre lutando para encaixar os horários com o cuidado de Gabriel. Sua mãe, Dona Joana, ajudava quando podia, mas estava ficando velha e tinha seus próprios problemas de saúde. O salário de garçonete era de R$ 1.400. Com as gorjetas boas do Vila Real, Daniela conseguia chegar a 2.000, às vezes 2.200 em meses generosos. O aluguel comia 800. Os remédios de Gabriel, outros 600. Sobrava o quê? Luz, água, gás, comida, transporte. No final do mês, sempre faltava. Ela tinha aprendido a viver no limite. Naquela manhã, Daniela beijou a testa de Gabriel e foi preparar o café. O apartamento era simples, mas limpo, organizado com o carinho de quem transforma pouco em suficiente. Na geladeira, post-its coloridos lembravam: remédio Gabriel, 8 horas. Pagar luz dia 25. Ligar pneumologista. Às 6h30, Gabriel acordou. Daniela preparou o café dele, mingau com banana, enquanto o menino esfregava os olhos sonolentos no sofá. Bom dia, meu amor. Ela colocou o prato na frente dele, sentando-se ao lado. Dormiu bem? Dormi, mãe. Gabriel sorriu, aquele sorriso que iluminava o mundo dela. Sonhei que a gente foi no parque. O coração de Daniela apertou. Fazia 2 meses que não tinha tempo nem dinheiro para levar Gabriel ao parque. Aos domingos, seu único dia de folga, ela passava o tempo limpando a casa, lavando roupas, tentando recuperar o sono perdido. A gente vai no parque em breve, prometo. Ela beijou o topo da cabeça dele. Agora come direitinho, que a vovó já vai chegar para ficar com você. Dona Joana chegou às 7, arrastando a perna direita que nunca tinha se recuperado completamente de uma queda 2 anos atrás. Ela tinha 68 anos. O rosto marcado pelo tempo, mas os olhos ainda vivos, cheios de amor pela filha e pelo neto. Vai, minha filha, Dona Joana disse, empurrando Daniela para a porta. Eu cuido dele. Você precisa trabalhar. Daniela pegou 2 ônibus para chegar ao trabalho. No primeiro, lotado e quente, ela ficou em pé por 40 minutos, espremida entre outros trabalhadores cansados. No segundo, conseguiu sentar e aproveitou os 20 minutos para fechar os olhos, a cabeça apoiada na janela. Chegou ao Vila Real às 9 da manhã. O turno do almoço começava às 10, mas ela sempre chegava mais cedo para ajudar na preparação. Cada hora extra contava. Foi durante esse turno da manhã que Daniela teve sua primeira interação significativa com Fábio. Ela estava arrumando as mesas quando o gerente passou, inspecionando tudo com um olhar crítico. Ele parou ao lado dela, observando enquanto ela ajustava os guardanapos. Daniela. A voz dele saiu seca. Sim, senhor. Você está devagar hoje. 3 mesas ainda não estão prontas. O almoço começa em 15 minutos. Daniela olhou ao redor. Todas as mesas estavam praticamente prontas. Faltavam apenas os detalhes finais em 2 delas, não 3.
Eu estou terminando agora, senhor. Vai estar tudo pronto. Isso não é desculpa. Fábio cruzou os braços. Se você não consegue dar conta do trabalho básico, talvez devesse procurar emprego em outro lugar. Tem muita gente querendo sua vaga. Daniela mordeu a língua. Ela queria dizer tantas coisas. Queria dizer que tinha chegado uma hora mais cedo, que tinha ficado até tarde ontem ajudando a fechar, que trabalhava mais que qualquer outro funcionário ali. Mas ela precisava do emprego. Precisava das gorjetas. Precisava pagar os remédios de Gabriel. Então ela apenas disse: sim, senhor, vou me esforçar mais. Fábio deu um sorriso satisfeito e se afastou. Aquilo tinha acontecido pela manhã. E a verdade é que não era a primeira vez. Fábio tinha um prazer estranho em diminuir Daniela. Ele criticava seu trabalho mesmo quando era impecável. Dava as piores mesas para ela. Cortava suas pausas quando podia. Daniela sabia por quê. Ela tinha visto o jeito como ele olhava para ela, para Pedro, para Dona Marina. Ele tinha preconceito. Não falava abertamente, mas estava lá, na forma como tratava diferente os funcionários brancos e os negros, os mais jovens e os mais velhos. E ela odiava isso. Odiava ter que abaixar a cabeça, engolir as humilhações, sorrir quando queria gritar. Durante o turno da tarde, uma cliente idosa derramou vinho na toalha. Daniela correu para limpar, agindo rápido para que a mancha não se fixasse. A senhora se desculpou profusamente, envergonhada, mas Daniela apenas sorriu com gentileza. Não se preocupe, senhora. Acontece, deixa que eu resolvo. A cliente ficou tão tocada pela bondade que deixou uma gorjeta de R$50. R$50 que Daniela já sabia exatamente onde iam. Metade do inalador de Gabriel. Era assim que ela vivia, juntando moedas, transformando gentileza em gorjetas, rezando para que nada desse errado, porque não havia margem para emergências. Às 7 da noite, Fábio reuniu a equipe antes do turno do jantar começar. Ele estava particularmente irritado. Vocês precisam ser mais seletivos com quem atendem, ele disse, os olhos passando por cada funcionário. O Vila Real não é para qualquer um. Se alguém entrar aqui e vocês acharem que não se encaixa, me avisem. Eu resolvo. Não quero ver vocês perdendo tempo com gente que não vai consumir adequadamente. Daniela sentiu o estômago revirar. Com todo respeito, Sr. Fábio, como a gente julga isso? Fábio a olhou, como se ela tivesse feito a pergunta mais estúpida do mundo. Você não precisa julgar nada, Daniela. É só me chamar. Eu sei reconhecer quando alguém não pertence aqui. Pedro trocou um olhar com Daniela. Ela viu a mesma revolta nos olhos dele, mas eles não disseram nada. Não podiam. Não tinham esse privilégio. Às 8h15, Marcos Tavares entrou no bar. E Daniela, que tinha passado o dia inteiro engolindo humilhações, que tinha acordado às 5h40 para cuidar do filho doente, que tinha viajado 2 horas em ônibus lotados, que tinha apenas R$23 na carteira até o próximo pagamento, viu algo naquele homem de roupas simples sendo humilhado que quebrou algo dentro dela. Ela viu a si mesma, viu seu filho, viu sua mãe, viu todas as vezes que tinha sido julgada pela aparência, pela cor da pele, pela origem, e decidiu que não ia ficar calada dessa vez, mesmo que custasse tudo, porque algumas coisas valiam mais que dinheiro, e dignidade era uma delas. O confronto no Vila Real tinha atingido um ponto sem volta. A tensão era palpável. Clientes sussurravam, alguns pagando contas discretamente. A mulher com celular continuava filmando. Fábio respirava pesadamente, vermelho de raiva. Um homem acostumado ao poder, quando o vê escorrer pelos dedos, é capaz das piores coisas. Sabe de uma coisa? Fábio apontou para Daniela. Eu tentei ser razoável, mas você escolheu o caminho difícil. Daniela não recuou. Eu escolhi a dignidade. Dignidade? Fábio soltou uma gargalhada amarga. Vamos falar de competência então.
De todas as vezes que você chegou atrasada, que cobri suas falhas, isso é mentira. Pedro se aproximou. Daniela nunca chegou atrasada. Ela é sempre a primeira a chegar. Ninguém pediu sua opinião. Fábio explodiu. Você também quer ser demitido? Se defender a verdade significa ser demitido. Pedro ergueu o queixo. Então sim. Dona Marina deu um passo à frente. Fábio, para antes que seja tarde demais. Tarde demais? Fábio olhou ao redor. Eu sou o gerente. Daniela está demitida por insubordinação. E por ser uma funcionária exemplar que expôs sua verdadeira natureza? Marcos falou, voz calma, mas carregada de autoridade. Fábio se virou. Você ainda está aqui? Você deixou muita coisa clara essa noite. Marcos o interrompeu. Que julga pela aparência, que abusa do poder, que trata funcionários como objetos descartáveis. Eu trato meus funcionários como eles merecem, Fábio gritou. Foi quando algo se quebrou completamente dentro dele. Sabe por que não aguento você, Daniela? As palavras saíram venenosas. Porque vem aqui com essa postura de mártir, essa cara de sofrida, sempre com desculpas sobre o filho, sobre a mãe. O silêncio era absoluto. Daniela sentiu as palavras como socos. Meu filho está doente. Ele tem asma. Eu trabalho 2 turnos. Todo mundo tem problemas, Fábio cortou. Mas nem todo mundo fica se fazendo de vítima. Foi a gota d'água para Marcos. Fábio percebeu que tinha ido longe demais. Virou-se para os clientes, abrindo os braços. Vocês não entendem. Este é um estabelecimento de qualidade. Exige padrões. Padrões baseados em quê? Uma mulher elegante se levantou. Algumas pessoas merecem respeito e outras não? É exatamente isso. Outro cliente se levantou. Nojento. Nunca mais volto enquanto esse homem estiver no comando. Clientes começaram a se manifestar. Vergonhoso. Inadmissível. Fábio entrou em pânico. Estava perdendo tudo. Vocês não sabem como é gerenciar um lugar assim. Eu sei exatamente como é. A voz de Marcos cortou o ar como lâmina. Todos se viraram. Havia algo diferente agora na postura daquele homem. A autoridade natural emanava dele. Senhor, isso é assunto interno, Fábio tentou. Do meu estabelecimento. Marcos deu um passo à frente. A temperatura pareceu cair 10 graus. Do meu bar, da empresa que eu construí do zero. Fábio congelou. Seu rosto ficou pálido. O que você disse? Daniela também estava paralisada. De repente, detalhes fizeram sentido. O olhar de Dona Marina. A autoridade. A atenção aos detalhes. Meu nome é Marcos Tavares, ele disse, cada palavra uma sentença. E eu sou o dono do Vila Real. O silêncio era ensurdecedor. Fábio esqueceu como respirar. Você... Mas as roupas... Fábio balbuciou. Uma vez por mês venho disfarçado. Quero ver como minha equipe trata clientes quando acham que não estou por perto. Ele parou em frente a Fábio. Essa noite descobri que contratei alguém que julga pela aparência, que abusa do poder, que humilha funcionários, que transformou o meu estabelecimento em tudo que sempre lutei contra. Senhor Tavares, eu não sabia. Se soubesse... E é esse o problema. Marcos explodiu. Você só me respeitaria se soubesse quem sou, e ela, e ele, e todos que não se encaixam no seu padrão? Fábio não tinha resposta. Eu construí este lugar juntando dinheiro lavando pratos. Fui humilhado por minhas roupas baratas. Jurei que aqui ninguém seria julgado pela aparência. Marcos olhou Fábio com tristeza. Você quebrou essa promessa. Transformou meu sonho em mais um lugar onde aparência vale mais que caráter. Fábio chorava. Por favor, me dê uma chance. Você teve sua chance. Meses de chances. Marcos virou-se para Daniela. Obrigado por defender o que é certo. Você não está demitida. Nunca esteve. Daniela chorou. Senhor Tavares... E Fábio, Marcos voltou-se. Você está demitido. Mesa limpa amanhã. Justiça sendo feita. O bar explodiu em aplausos.
Os aplausos ecoavam pelas paredes do Vila Real, mas Daniela mal conseguia ouvi-los. Seu coração batia tão forte que abafava todos os outros sons. Ela olhava para Marcos Tavares, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Fábio ainda estava de joelhos no chão, o rosto enterrado nas mãos. Ele tinha perdido tudo em questão de minutos. Marcos se aproximou de Daniela, os olhos gentis. "Você está bem?" Daniela assentiu, embora não tivesse certeza. Eu não sabia que o senhor era... E é exatamente por isso que o que você fez foi tão importante." Marcos colocou uma mão no ombro dela. "Você não me defendeu porque eu era o dono. Você me defendeu porque era a coisa certa a fazer." Daniela sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. "Eu quase perdi tudo, meu emprego, a forma de pagar os remédios do Gabriel, mas não perdeu." Marcos sorriu. "Na verdade, você ganhou algo muito mais importante. Ganhou o respeito de todos aqui." Pedro se aproximou, os olhos ainda vermelhos. "Daniela, você foi incrível." Dona Marina envolveu Daniela num abraço apertado. "Minha menina, essa é a pessoa que deveria estar liderando esta equipe." Daniela piscou confusa. "Liderando?" Marcos trocou um olhar com Dona Marina. "Vamos conversar, em particular." Eles caminharam até um canto mais reservado do bar. Marcos indicou que ela se sentasse. "Você trabalha aqui há 8 meses, correto?" "Sim, senhor. E nesse tempo, nunca tivemos uma única reclamação sobre você." Marcos pegou um pequeno caderno do bolso. "Eu mantenho anotações de tudo que observo. Seu nome aparece várias vezes, sempre em contexto positivo." Daniela sentiu o coração acelerar. Marcos folheou o caderno. "Junho. Garçonete ajudou cliente idoso com paciência. Julho. Acalmou criança chorando, trouxe desenhos para colorir. Agosto. Dividiu gorjeta com ajudante novo que estava passando dificuldades." "O senhor viu tudo isso?" "Eu observo tudo, Daniela. E o que eu vi foi algo raro. Empatia genuína, bondade que não espera retorno. E hoje, coragem para fazer o certo mesmo quando custa caro." Ele se inclinou para a frente. "Eu preciso de um novo gerente, alguém que entenda que este lugar é mais que um bar. É um refúgio onde as pessoas se sentem respeitadas e valorizadas." O mundo de Daniela parou. "Senhor Tavares, estou oferecendo a você a posição de gerente-geral do Vila Real." Daniela olhou para Marcos, procurando algum sinal de brincadeira, mas só viu sinceridade. "Mas eu nunca gerenciei nada. Não tenho experiência. Você tem exatamente o que eu preciso. Experiência pode ser ensinada, caráter não. E o salário?" A pergunta saiu num sussurro. 3.500 por mês, mais participação nos lucros. E plano de saúde completo para você e Gabriel, incluindo tratamentos especializados. Daniela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Plano de saúde. Para Gabriel. Ela não precisaria mais escolher entre aluguel e remédio. Por quê? A voz saiu quebrada. "Porque eu? Porque quando viu um estranho sendo humilhado, você não calculou o custo. Você simplesmente fez o que era certo. Se isso não é liderança, eu não sei o que é." Marcos estendeu a mão. "Aceita." Daniela olhou para a mão estendida. Pensou em Gabriel. No pequeno Gabriel, com seus 5 anos, e seus pulmões que lutavam para funcionar. Pensou em todas as noites, chorando de exaustão e medo. Pensou em todas as vezes que se sentiu invisível. E percebeu que tudo tinha levado a este momento. "Eu aceito." A voz saiu firme apesar das lágrimas. "E prometo que vou honrar sua confiança." Marcos apertou a mão dela. "Eu não tenho dúvida disso." Quando voltaram ao salão, todos começaram a aplaudir novamente. Pedro foi o primeiro a abraçá-la. "Nossa nova chefe." Dona Marina a envolveu num abraço de mãe. "Eu sempre soube que você era especial, menina." E então algo inesperado aconteceu. Fábio se levantou do canto onde estava. Caminhou até Daniela, o rosto inchado de lágrimas. Todos ficaram tensos. Ele parou na frente dela.
Eu sinto muito, disse a voz quebrada, por tudo que disse, por todos os meses que te tratei mal porque estava com inveja da sua bondade, da sua força. Você sempre foi melhor que eu, e eu sempre soube disso. Daniela tinha todo o direito de virar as costas, mas pensou em Gabriel, em como ensinava ao filho que bondade deveria vencer o ódio. Ela estendeu a mão. Eu aceito suas desculpas, Fábio. Espero que você aprenda com isso. Fábio apertou a mão brevemente, cheio de gratidão e arrependimento, e se afastou. Marcos observou tudo em silêncio, o coração cheio. Tinha escolhido certo. Bem, Marcos bateu palmas. Acho que temos uma nova era começando no Vila Real. Isso merece um brinde. O bartender preparou champanhe para todos. Marcos ergueu sua taça. A Daniela Santos, nossa nova gerente. Uma mulher que nos lembrou que caráter importa mais que aparências, que bondade importa mais que poder, e que fazer o que é certo sempre vale a pena. A Daniela, o coro ecoou pelo bar. E pela primeira vez em anos, Daniela Santos sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Mas a noite ainda não tinha terminado. Havia 3 palavras que ainda precisavam ser ditas. 3 palavras que mudariam tudo mais uma vez. A festa improvisada no Vila Real continuava. Clientes que haviam presenciado tudo brindavam com Daniela, tiravam fotos, parabenizavam Marcos pela decisão. O ambiente, que horas atrás estava pesado de tensão, agora vibrava com esperança e celebração. Mas Marcos sabia que a noite ainda não tinha terminado. Ele tinha visto algo naquela jovem garçonete que ia além de coragem e bondade. Tinha visto liderança genuína e agora precisava ter certeza de que ela entendia o que estava assumindo. Daniela, Marcos chamou, afastando-se um pouco do grupo. Preciso que você entenda algo importante antes de aceitar oficialmente essa posição. Daniela se aproximou, ainda emocionada, mas atenta. Ser gerente não é só sobre organizar escalas e supervisionar o atendimento. Marcos começou, a voz séria. É sobre criar cultura. É sobre tomar decisões difíceis. É sobre ser o exemplo que todos vão seguir. Ele olhou ao redor do bar, seu olhar passando por cada funcionário, cada mesa, cada canto que conhecia de cor. Quando eu abri este lugar, tinha um sonho. Não era só sobre ter um negócio lucrativo. Era sobre criar um espaço onde as pessoas se sentissem humanas, onde um executivo e um operário pudessem sentar lado a lado e receber o mesmo tratamento impecável. Marcos pegou uma cadeira e sentou-se, indicando que Daniela fizesse o mesmo. Você vai enfrentar resistência, ele disse. Alguns funcionários vão questionar sua autoridade porque você é jovem, porque é mulher, porque é negra. Você precisa estar pronta para isso. Daniela engoliu em seco. A realidade do desafio começava a pesar. Eu sei que não vai ser fácil, ela disse a voz firme. Mas passei a vida inteira enfrentando resistência. A diferença é que agora tenho o Senhor ao meu lado. Marcos sorriu. Sim, e você tem mais que isso. Ele fez um gesto e Dona Marina se aproximou, seguida por Pedro e outros 3 funcionários. Essas pessoas, Marcos disse, são a espinha dorsal do Vila Real. Dona Marina está aqui desde o primeiro dia. Pedro, apesar de jovem, tem um coração que não cabe no peito. E os outros são pessoas que escolhi pessoalmente porque compartilham os mesmos valores. Dona Marina colocou a mão no ombro de Daniela. Nós vamos te apoiar, menina. Você não está sozinha. Mas você precisa liderar, Marcos continuou. E liderar significa, às vezes, tomar decisões impopulares. Significa dizer não. Significa manter os padrões altos sem se tornar o que Fábio era. Daniela olhou para cada um dos rostos ao seu redor. Via apoio, mas também expectativa. Eles acreditavam nela. Agora, ela precisava acreditar em si mesma. Eu tenho uma pergunta, Daniela disse. Por que o senhor deixou Fábio continuar por tanto tempo?
Se vinha aqui todo mês disfarçado, deve ter visto sinais antes. Marcos respirou fundo. Era uma pergunta difícil, mas justa. Porque eu quis acreditar que ele mudaria, Marcos admitiu. Nas primeiras vezes, os sinais eram sutis. Uma expressão de desdém aqui, um comentário ali. Eu pensei que podia corrigi-lo com conversas, com treinamento. Foi meu erro. Ele olhou para Daniela com intensidade. E é por isso que estou te contando isso. Para que você aprenda com meu erro. Quando você vir alguém tratando pessoas com desrespeito, mesmo que sutilmente, você age. Imediatamente. Não espera que piore. Daniela assentiu, absorvendo cada palavra. Tem mais uma coisa, Marcos disse, pegando um envelope do bolso interno do palete que tinha ido buscar. Seu primeiro desafio como gerente. Ele entregou o envelope a Daniela. Ela o abriu com dedos trêmulos e encontrou uma lista de nomes. São funcionários que Fábio contratou nos últimos 6 meses, Marcos explicou. Quero que você converse com cada um deles. Descubra se foram escolhidos por mérito ou se Fábio estava construindo uma equipe à sua imagem. E se descobrir que alguns não deveriam estar aqui? Daniela perguntou. Então você decide o que fazer, mas decide com justiça, com compaixão e dando chances reais de mudança. Marcos se levantou. Você começa oficialmente segunda-feira. Até lá quero que vá para casa, descanse e pense bem sobre tudo. Daniela guardou o envelope na bolsa. Senhor Tavares, posso fazer mais uma pergunta? Claro. Por que hoje? Por que justamente hoje o senhor decidiu vir disfarçado? Marcos sorriu, mas era um sorriso triste. Porque recentemente recebi algumas reclamações anônimas. Nada específico, apenas um sentimento de que algo estava errado. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Ele olhou pela janela do bar para a rua movimentada lá fora. Às vezes, a gente constrói algo bonito e acha que vai durar para sempre. Mas é preciso vigilância constante. É preciso cuidado. Porque valores não se sustentam sozinhos. Eles precisam ser vividos todos os dias por cada pessoa. Daniela sentiu o peso da responsabilidade, mas também a emoção de fazer parte de algo maior. Eu não vou decepcionar o senhor, ela disse. Eu sei que não vai. Marcos estendeu a mão novamente. Bem-vinda oficialmente à liderança do Vila Real, Daniela Santos. O aperto de mão foi firme, carregado de promessa e compromisso. Naquele momento, os clientes que ainda estavam no bar começaram a bater palmas novamente. Alguém gritou, discurso! E outros seguiram. Daniela olhou para Marcos nervosa. Ele apenas assentiu encorajando. Ela subiu em uma cadeira, as pernas tremendo, e olhou para todos os rostos voltados para ela. A voz falhou. Ela limpou a garganta e tentou de novo. Eu não tenho um discurso preparado, mas quero dizer que hoje aprendi algo importante. O bar estava em silêncio total, todos ouvindo. Aprendi que fazer o que é certo nunca é fácil. Sempre tem um preço, mas o preço de ficar calado, de aceitar a injustiça, é muito maior. Sua voz ficou mais forte, mais confiante. Aprendi que um lugar não é definido pelas suas paredes ou pela sua decoração. É definido pelas pessoas que trabalham nele e pelos valores que defendem. Ela olhou para Marcos. E aprendi que liderança não é sobre ter poder sobre os outros. É sobre usar qualquer poder que você tenha para erguer as pessoas, para criar um ambiente onde todo mundo pode ser sua melhor versão. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram lágrimas de determinação. Eu prometo a todos vocês, funcionários e clientes, que vou honrar o que o Sr. Tavares construiu aqui. Vou fazer do Vila Real um lugar onde todo mundo é bem-vindo, onde todo mundo é respeitado, onde todo mundo importa. O bar explodiu em aplausos e gritos de apoio. Pedro assobiou alto. Dona Marina chorava abertamente. E Marcos, no canto, observava tudo com um sorriso orgulhoso. Ele tinha feito a escolha certa. Quando Daniela desceu da cadeira, Pedro a abraçou com força. Você vai ser a melhor chefe de todos. Vou tentar,
Daniela riu e chorou ao mesmo tempo. Marcos se aproximou do grupo. Bem, acho que precisamos encerrar por hoje. Já passa da meia-noite e amanhã é sábado, dia cheio. Os funcionários começaram a arrumar o bar, guardando taças, limpando mesas. A energia estava diferente agora. Havia esperança no ar. Daniela pegou sua bolsa, pronta para ir embora, quando Marcos a chamou mais uma vez. Daniela, uma última coisa. Sim, senhor. Marcos sorriu. Para de me chamar de senhor. Somos colegas agora. Me chama de Marcos. Daniela sorriu, tímida. Vou tentar, Marcos. Ótimo. Agora vai para casa, abraça seu filho, descansa. Segunda-feira começa sua nova vida. Daniela acenou para todos e saiu do Vila Real, o coração tão cheio que parecia que ia explodir. Ela pegou o celular e ligou para Dona Joana. Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. E enquanto ela contava tudo, caminhando pelas ruas iluminadas da cidade, uma nova história estava apenas começando. 3 meses depois. O despertador tocou às 6 da manhã, mas Daniela já estava acordada. Ela olhou para o teto do quarto, um sorriso pequeno brincando em seus lábios. 3 meses. Parecia uma vida inteira e ao mesmo tempo apenas um piscar de olhos. Ela se levantou e foi até o quarto de Gabriel. O menino dormia tranquilo, a respiração suave e regular. Nada de chiados, nada de luta por ar. O novo tratamento estava funcionando. O plano de saúde tinha sido a salvação que ela nunca imaginou ter. Bom dia, meu amor, ela sussurrou, beijando a testa dele. Gabriel abriu os olhos e sorriu. Aquele sorriso que ainda iluminava o mundo dela. Bom dia, mamãe. Hoje é dia do parque? Hoje é domingo, meu príncipe. Dia de parque, pipoca e sorvete. O grito de alegria de Gabriel encheu o apartamento de vida. Enquanto preparava o café, Daniela olhou ao redor. O apartamento era o mesmo, mas parecia diferente. Havia comida na geladeira, as contas estavam pagas, o envelope com o aluguel do próximo mês já estava separado. E pela primeira vez em anos, ela tinha uma poupança. Pequena, apenas R$ 500, mas era dela. Segurança, respiro. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Marcos. Bom dia, gerente. Não esqueça da reunião amanhã às 9 horas. Vamos discutir a expansão. Expansão. Marcos estava tão impressionado com os resultados dos últimos 3 meses que estava considerando abrir uma segunda unidade do Vila Real e queria Daniela envolvida em cada decisão. Ela respondeu rapidamente e voltou para Gabriel, que já estava sentado à mesa, balançando as perninhas enquanto comia seu mingau. Mamãe, quando eu crescer, eu quero trabalhar no seu bar. Daniela riu. É mesmo? E por quê? Porque lá todo mundo sorri, e você sorri muito agora. As palavras do menino acertaram Daniela em cheio. Ele tinha razão. Ela sorria muito agora. A vida ainda era corrida, ainda era desafiadora, mas era diferente. Ela não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo. Mais tarde, no parque, enquanto Gabriel corria atrás de pombas, Daniela recebeu uma ligação inesperada. Alô? Daniela, é o Fábio. Ela congelou. Fazia 3 meses que não ouvia aquela voz. Fábio. Ela manteve o tom neutro. Eu sei que não tenho o direito de ligar, mas eu queria que você soubesse algo. A voz dele soava diferente, mais humilde. Eu comecei terapia. Estou trabalhando em mim mesmo, tentando entender por que eu era daquele jeito. Daniela ficou em silêncio, processando. Eu consegui um emprego novo. Nada glamouroso. Sou assistente num restaurante pequeno. Mas estou aprendendo a trabalhar sem pisar nos outros. Estou aprendendo que liderar é sobre servir, não sobre dominar. Fico feliz por você, Fábio, Daniela disse, e era verdade. Eu só queria te agradecer. A voz dele falhou. Por ter estendido a mão naquela noite, por não ter me tratado como lixo quando você tinha todo o direito.
Aquilo me mostrou o tipo de pessoa que eu quero ser. Depois que desligaram, Daniela ficou olhando para Gabriel brincando, pensando em como a vida dá voltas. Fábio estava se reconstruindo, e ela, que tinha sido sua vítima, estava florescendo. Na segunda-feira, Daniela chegou ao Vila Real às 8 da manhã. Antes da reunião com Marcos, ela fazia sua rotina, cumprimentar cada funcionário, verificar os estoques, garantir que tudo estava perfeito. Bom dia, chefe. Pedro entrou pela porta dos fundos, sorrindo largo. Bom dia, Pedro. Preparado para hoje? Sempre. A transformação no clima do Vila Real era visível. Os funcionários riam mais, trabalhavam com mais prazer, se apoiavam mutuamente. As avaliações online tinham disparado. Clientes comentavam não só sobre a comida excelente, mas sobre o atendimento caloroso, sobre como se sentiam em casa ali. Dona Marina saiu da cozinha, limpando as mãos no avental. Menina, aquele prato novo que você sugeriu? Sucesso absoluto. Vendemos 20 porções ontem. Daniela sorriu. Ela tinha começado a trazer ideias, inovações que respeitavam a essência do lugar, mas traziam frescor. Às 9 em ponto, Marcos chegou, mas não estava sozinho. Daniela, quero te apresentar alguém, ele disse, um brilho especial nos olhos. Essa é Helena Tavares, minha filha. Uma mulher de aproximadamente 35 anos estendeu a mão, sorrindo. Meu pai não para de falar de você. Prazer finalmente conhecer a famosa Daniela. Eles se sentaram no escritório e Marcos começou. Helena é arquiteta. Estou trazendo ela para o projeto da segunda unidade. Mas antes de decidirmos qualquer coisa, eu quero sua opinião, Daniela. Durante a próxima hora, eles discutiram localização, conceito, equipe. Marcos e Helena ouviam cada palavra de Daniela com atenção genuína. Ela não era apenas uma funcionária dando opinião. Era uma líder sendo consultada. Eu tenho uma sugestão, Daniela disse hesitante. E se em vez de abrir uma segunda unidade igual, a gente criasse algo diferente, mantendo os valores, mas voltado para um público mais jovem? Preços mais acessíveis, ambiente mais despojado? Marcos e Helena trocaram olhares. Explica mais. Marcos se inclinou para a frente. O Vila Real é perfeito para o que é, sofisticado, elegante, mas tem muita gente boa que não pode pagar R$ 50 numa caipirinha. E se a gente criasse um espaço onde essas pessoas também pudessem ter uma experiência incrível? Onde um estudante universitário pudesse comemorar a formatura? Onde uma família de classe média pudesse jantar sem comprometer o orçamento do mês? Os olhos de Marcos brilharam. Continua. A gente mantém a qualidade, o atendimento impecável, os valores de respeito e inclusão, mas adapta o modelo. Comida excelente a preços justos, ambiente acolhedor, mas não intimidador. Helena estava fazendo anotações freneticamente. Eu amo essa ideia. É expandir o sonho, não apenas replicá-lo. Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Então se levantou, caminhou até a janela e olhou para o Vila Real lá embaixo. Sabe por que eu te escolhi, Daniela? Ele disse ainda de costas. Não foi só pela coragem daquela noite. Foi porque você entende algo que muita gente não entende. Você entende que sucesso não é sobre quanto dinheiro você acumula. É sobre quantas vidas você toca. Ele se virou, os olhos marejados. Essa sua ideia é exatamente o que eu sonhava fazer, mas nunca tive coragem de propor. Eu tinha medo de que desvalorizasse o Vila Real. Mas você mostrou que não é sobre desvalorizar. É sobre multiplicar o impacto. Daniela sentiu lágrimas próprias ameaçando cair. Então está decidido. Marcos bateu na mesa, mas de forma alegre. Vamos fazer isso. E Daniela, eu quero você como sócia nesse novo projeto. 20% de participação. O mundo de Daniela parou. Sócia? Sócia, você vai ajudar a construir isso do zero, vai liderar a operação, merece ser dona, não apenas gerente. Helena aplaudiu. Bem-vinda à família Tavares, Daniela.
Mais tarde, quando todos já tinham ido embora e o Vila Real estava fechando, Daniela ficou sozinha no salão. Ela caminhou entre as mesas, passou a mão pelo balcão, onde tudo tinha começado 3 meses atrás. Ela pensou naquela noite, na humilhação, no medo, na coragem que encontrou não sabia de onde. Pensou em como 3 palavras mudaram tudo. Ele fica aqui. 3 palavras simples que desafiaram a injustiça, que escolheram a compaixão sobre a conveniência, que transformaram não só a vida dela, mas de todos ali. Porque no fim era disso que se tratava, de fazer o certo mesmo quando custava caro, de defender o que era justo mesmo quando parecia mais fácil ficar calado, de acreditar que bondade não era fraqueza, mas a maior força de todas. Seu celular tocou. Uma mensagem de Dona Joana com uma foto de Gabriel dormindo, abraçado ao ursinho de pelúcia novo que Daniela tinha conseguido comprar. E Daniela percebeu que essa era a verdadeira vitória. Não o cargo, não o salário, não a participação societária. Era poder dar ao filho dela uma vida onde ele não precisaria lutar tão duro quanto ela lutou. Era quebrar o ciclo. Era provar que mudança era possível. Ela desligou as luzes do Vila Real e saiu para a noite. A rua estava movimentada, vida pulsando em cada esquina. E pela primeira vez, Daniela Santos não se sentia pequena em meio à multidão. Ela se sentia parte de algo maior. Justiça tinha sido feita. Não a justiça de vingança ou destruição, mas a justiça de reconhecimento, de oportunidade, de redenção para todos. E amanhã, ela acordaria e continuaria construindo. Porque era isso que faziam as pessoas que realmente mudavam o mundo. Elas não esperavam por revoluções. Elas criavam mudanças, uma escolha corajosa de cada vez. A história de Daniela Santos estava apenas começando e ia ser linda. Se essa história te lembrou que coragem e caráter transformam qualquer ambiente, deixa um joinha no vídeo e escreve nos comentários, ele fica aqui. Para mostrar que você também escolhe o respeito, vamos espalhar essa mensagem.